Olá, sejam muito bem-vindos ao Narrativas Antagonista. Eu sou Madeleine Lasco, sou sua companhia de segunda a sexta-feira, às 5 horas da tarde, aqui no YouTube do Antagonista. Você também acompanha as minhas colunas no site do Antagonista, sem paywall. Fato do dia: novas regras da Meta deixam a esquerda em pânico. Você já deve ter acompanhado isso, o pronunciamento do Mark Zuckerberg sobre agências de checagem e outras coisas, etc e tal. E um pessoal falando como se o mundo tivesse acabado, vai ser dominado pela barbárie da extrema-direita. O que é que tem de verdade nisso? O que é que muda? O que é que fica igual? Vou trazer tudo para vocês daquele nosso jeitinho aqui do Narrativas Antagonista. Primeiro eu te trago os fatos e depois a minha opinião. Mas antes disso eu te digo uma coisa que você só vê aqui e eu acerto todo dia. Qual é a narrativa da esquerda e qual é a narrativa da direita? Vamos lá? Fato do dia: novas regras da Meta deixam a esquerda em pânico. Eu vou aqui dividir em duas partes o pronunciamento do Mark Zuckerberg para a gente entender melhor. O que é que aconteceu? O Mark Zuckerberg está indo no mesmo sentido do notas da comunidade do Twitter e parando de ter um relacionamento com essas agências de checagem de fato. Essas agências já eram um modelo falido antes mesmo delas começarem, antes mesmo delas serem tão financiadas lá em 2016. Por quê? Porque não funciona, porque abre desconfiança sobre o próprio jornalismo, porque se aquilo é o fato checado, então o resto do jornalismo não é checado. Então, assim, já era uma coisa controversa há muito tempo. Ficou uma coisa que no mundo inteiro se reclama que é partidarizado, que é ideologizado, enfim, que puxa a sardinha para sua brasa. E agora, depois do Elon Musk ter se posicionado dessa forma, a gente tem o Mark Zuckerberg se pronunciando também, falando muito de liberdade de expressão. Vamos ver. Hey everyone, I want to talk about something important today, because it's time to get back to our roots around free expression on Facebook and Instagram. I started building social media to give people a voice. I gave a speech at Georgetown 5 years ago about the importance of protecting free expression, and I still believe this today. But a lot has happened over the last several years. There's been widespread debate about potential harms from online content. Governments and legacy media have pushed to censor more and more. A lot of this is clearly political, but there's also a lot of legitimately bad stuff out there. Drugs, terrorism, child exploitation. These are things that we take very seriously, and I want to make sure that we handle responsibly. So we built a lot of complex systems to moderate content. But the problem with complex systems is they make mistakes. Even if they accidentally censor just 1% of posts, that's millions of people. And we've reached a point where it's just too many mistakes and too much censorship. The recent elections also feel like a cultural tipping point towards once again prioritizing speech. So we're going to get back to our roots and focus on reducing mistakes, simplifying our policies, and restoring free expression on our platforms. More specifically, here's what we're going to do. First, we're going to get rid of fact checkers and replace them with community notes similar to X, starting in the US. After Trump first got elected in 2016, the legacy media wrote nonstop about how misinformation was a threat to democracy. We tried in good faith to address those concerns without becoming the arbiters of truth. But the fact checkers have just been too politically biased and have destroyed more trust than they've created, especially in the US. So over the next couple of months, we're going to phase in a more comprehensive community notes system. Second, we're going to simplify our content policies and get rid of a bunch of restrictions on topics like immigration and gender that are just out of touch with mainstream discourse. What started as a movement to be more inclusive has increasingly been used to shut down opinions and shut out people with different ideas, and it's gone too far. So I want to make sure that people can share their beliefs and experiences on our platforms. Third, we're changing how we enforce our policies to reduce the mistakes that account for the vast majority of censorship on our platforms. We used to have filters that scanned for any policy violation. Now, we're going to focus those filters on tackling illegal and high-severity violations. And for lower-severity violations, we're going to rely on someone reporting an issue before we take action.
Agora vamos aqui para uma outra parte que é muito interessante. Primeiro, o que o Mark Zuckerberg fala é que tem muita coisa que está sendo derrubada e não devia ter sido derrubada. E isso não é só na área política. Na área, vocês vão ver, de comércio, tem aquela que é icônica da menina na banheira com os cotovelos, assim, que a foto foi derrubada porque acharam que era mamilo. Esse tipo de coisa ele está falando também. Ele está falando de outra coisa aqui, que eles pararam de recomendar posts com conteúdo político. É o tal do shadow ban, que o pessoal fala e dizem que era teoria da conspiração. Ele assumiu aqui. E ele cita 2 casos específicos de posicionamentos autoritários do governo. Um que ele nomeia, que é a China, que não deixa usar os aplicativos dentro do seu território. E o outro que ele não nomeia, que ele fala que é na América Latina, que são decisões sigilosas que determinam a eliminação de conteúdos. E muita gente vestiu a carapuça, mas a gente não sabe se é só do Brasil, tá? A gente não sabe. Porque, enfim, tem Cuba, tem Nicarágua, tem Venezuela, vai saber quem mais anda determinando esse tipo de coisa no sigilo. Mas aqui vestiram a carapuça. Então eu tô trazendo isso para você ouvir com outros ouvidos mais atentos o que o Zuckerberg tá falando. The problem is that the filters make mistakes, and they take down a lot of content that they shouldn't. We're also going to tune our content filters to require much higher confidence before taking down content. The reality is that this is a trade-off. It means we're going to catch less bad stuff, but we'll also reduce the number of innocent people's posts and accounts that we accidentally take down. Fourth, we're bringing back civic content. For a while, the community asked to see less politics because it was making people stressed, so we stopped recommending these posts. But it feels like we're in a new era now. And we're starting to get feedback that people want to see this content again. So we're going to start phasing this back into Facebook, Instagram, and Threads while working to keep the communities friendly and positive. Fifth, we're going to move our trust and safety and content moderation teams out of California, and our US-based content review is going to be based in Texas. As we work to promote free expression, I think that it will help us build trust to do this work in places where there is less concern about the bias of our teams. Finally, we're going to work with President Trump to push back on governments around the world that are going after American companies and pushing to censor more. The US has the strongest constitutional protections for free expression in the world. Europe has an ever-increasing number of laws institutionalizing censorship and making it difficult to build anything innovative there. Latin American countries have secret courts that can order companies to quietly take things down. China has censored our apps from even working in the country. The only way that we can push back on this global trend is with the support of the US government. And that's why it's been so difficult over the past 4 years when even the US government has pushed for censorship. By going after us and other American companies, it has emboldened other governments to go even further. But now we have the opportunity to restore free expression, and I am excited to take it. It'll take time to get this right, and these are complex systems. They're never going to be perfect. There's also a lot of illegal stuff that we still need to work very hard to remove. But the bottom line is that after years of having our content moderation work focus primarily on removing content, it is time to focus on reducing mistakes, simplifying our systems, and getting back to our roots about giving people voice. I'm looking forward to this next chapter. Stay good out there, and more to come soon. Bom, foi ele falar isso, já começou o surto República Bananeira. O Ministério Público Federal já disse que vai oficiar para ver se vai ter isso também aqui no Brasil. Gente, mas desde quando? Assim, vira o Leib, né? O cara fala um negócio dos Estados Unidos, vão oficiar, mas ok. Aí a gente tem aqui pronunciamento de alguém do governo. Aqui, olha. A declaração é explícita. Sinaliza que a empresa não aceita a soberania dos países sobre o funcionamento do ambiente digital e soa como antecipação de ações que serão tomadas pelo governo Trump. Não aceita mesmo a soberania da China, por exemplo, de querer que entregue dissidente político, soberania do Irã, soberania de países que tomam decisões secretas. Enfim, o tom é preocupante porque parece que a gente é uma ditadura dessas de filme de sessão da tarde. Vai ver que precisa avisar o rapaz que era filme de sessão da tarde, mas enfim, vamos lá. A gente tem aqui o Glenn Greenwald,
comentando o seguinte: a Globo e autoridades brasileiras alegaram que a descrição de Zuckerberg das ordens secretas de censura no Brasil eram sem provas. Isso é desinformação. Há provas esmagadoras para isso. E aí ele traz: muitas das ordens secretas de censura de Moraes foram publicadas por jornalistas. Abaixo está a primeira, que nós publicamos em janeiro de 2023. Pouca gente deu atenção quando isso foi publicado, tá? As pessoas foram dar atenção a isso quando surgiram aqueles Twitter Files. Mas as ordens secretas já haviam sido publicadas antes. Aqui a gente tem um depoimento de um cara que tem um site de humor, o Babylon Bee, o Seth Dillon, falando do tal das coisas que deviam ficar no ar e foram derrubadas. Olha que interessante. A checagem de fatos quase matou o Babylon Bee. Muitas das nossas piadas foram colocadas pelos checadores como falsas. E aí a mídia começou a descrever, a mídia, a imprensa tradicional, por causa dos checadores, começou a descrever o Babylon Bee como, vamos dizer, traficante ou como produtores de desinformação travestidos de sátira. Ironicamente, isso era uma desinformação. A checagem de fatos salvaguarda as narrativas, não a verdade. E aí trago para vocês um artigo que eu fiz em 2023 aqui no Antagonista. Recordar é viver. A galera me xinga por quê? Porque eu acerto. Aí eles ficam doidos que eu acerto. Aqui, jornalismo equivocado abre guerra contra as notas da comunidade no Twitter. A guerra equivocada do jornalismo contra as notas da comunidade é ruim para a imprensa e prova a necessidade de mecanismos como esse criado pelo Twitter. Primeiramente, notas da comunidade, você deve ter ouvido, foi criado pelo Elon Musk, é mentira. Era um projeto que já existia antes, era dos lacradores, tá? De 2021. A outra coisa é que esse sistema não funciona como as redes de fake news, não é um público individual, cada um colocando a maluquice que quer, uma coisa muito mais sofisticada. Eu sugiro que você dê uma lida nesse artigo em que eu condeno, olha, nessa lógica, jornalistas e agências de checagem deveriam, como especialistas, ter o condão de determinar o que é verdade. Há uma lógica muito próxima dessa e muito famosa por aí no mundo, a de que o governo determina o que é a verdade e o jornalista repete. No mundo adulto, tudo isso é delírio. Escrevi em 2023, vai lá dar uma olhada. Aí aqui foram perguntar para o Donald Trump o que ele acha dessa história toda, se ele acha que o Zuckerberg reagiu à posse dele, às coisas que ele tem falado. Vamos ver o que o Trump disse. Meta said today it would stop putting fact checks on its website and instead allow community. Yeah, well, I watched their news conference, and I thought it was a very good news conference. I think they've come a long way. Meta, Facebook, I think they've come a long way. I watched it. The man was very impressive. I watched it on Fox. I'm not allowed to say that. Say it? Do you think he's directly responding to the threats that you have made to him in the past? Probably. E aqui comentários. Vou trazer aqui meu amigo Ricardo Feltrin, jornalista. Acho que o modelo de moderação do X é ok e você é extrema-direita. Acho que o governo errou quando você é extrema-direita. Nossa, como as coisas estão caras no mercado, você é extrema-direita. Atim, maldito extremista de direita, morra. Tá assim, né? O Luciano Carvalho é um cara de esquerda. Esquerda, assumido, trabalha com política ligada à esquerda. A esquerda não aprendeu a usar as redes sociais a seu favor e esse chororô por causa das mudanças de checagem de fatos no Instagram e Facebook, fica claro que nunca vão querer aprender. Não perceberam como o discurso de censura nas redes cresceu e não para de crescer? Pois é. Joselito Miller. Rapaz, maior alvoroço em razão da Meta aderir às notas da comunidade, sendo que ninguém mais usa o Facebook e o Instagram só é usado para exibir o estilo de vida que, na verdade, a pessoa não tem. Não entendi a preocupação de algumas pessoas com a mudança anunciada. Pois é. Aqui o Glenn Greenwald explica um pouquinho. Há pânico em grupos autoproclamados de combate à desinformação e checagem de fatos, que coagiram as big techs a pagá-los para ditar quais ideias políticas devem ser removidas. O financiamento pós-2016 desse complexo industrial de censura trouxe poder e lucro. O Facebook não vai mais pagar. Aqui o Augusto de Franco.
Deplorável o editorial do Correio Brasiliense, jornal colaboracionista, sobre o reposicionamento da Meta em relação à moderação de conteúdo. Diz que foi um ato antidemocracia. Democracia é apenas quando um governo de esquerda decide o que vai e o que não vai ser publicado? Lígia Maria, jornalista da Folha de São Paulo. Meta anuncia fim do sistema de checagem e deixa usuários vulneráveis. Pô, Jornal Nacional, isso não é da notícia, é da piti. Aqui, olha, o Pedro Burgos, que entende muito dessa questão digital, comentando. Jorge Pontual, agora na Globo News, falando que a liberdade de expressão sem as notas de checadores na Meta é, na verdade, liberdade para apoiadores de Trump mentirem. Esse tipo de argumento, bastante repetido hoje, acaba por dar munição à guinada de Zuckerberg, porque ela confirma a impressão de que o alvo das checagens profissionais está majoritariamente de um lado do espectro político, o que pode ser visto como censura. Melhor, então, para uma plataforma que se quer neutra, abandonar essa forma de moderação em detrimento de outras, como as notas da comunidade. Nota relacionada. Vi 10 minutos da cobertura na Globo News e fiquei impressionado com a quantidade de desinformação. Um descreveu mal como funcionam as notas da comunidade no X. O outro mente dizendo que vai acabar qualquer tipo de moderação no Facebook, sobre drogas, sexo, etc. E a outra reforça falando que por causa disso vai rolar sexo explícito nas plataformas da Meta como no X. Essa histeria também joga a favor de Zuckerberg. Se os jornalistas que estão comentando o caso claramente não têm o monopólio da verdade e exageram para reforçar os seus argumentos, por que não tentar formas alternativas de moderar o debate público? Alexandre Borges. Ontem foi uma espécie de campeonato mundial da passada de recibo. Se alguém ainda tinha alguma dúvida sobre a motivação política da censura, acabou. André Marinho. Quando jornalistas da grande mídia recorrem a distorções para atacar a guinada de Zuckerberg, eles provam seu ponto. Não há neutralidade no sistema atual. As notas da comunidade dão o poder ao público e tiram o controle de quem usa checagens de fatos como arma política. Aqui o Luiz Felipe Pondé. A ideia dessa moçada é democracia só para quem convido para jantar na minha casa. Tenho muito mais medo do Estado do que das plataformas. Aqui um outro perfil falando. O governo que fez absolutamente todas as campanhas políticas da história, com fake news, demonização mentirosa dos adversários, quer definir o que é verdade e mentira, o que é permitido ou proibido falar na internet. Tudo se resume a isso. E se você defende isso, você é imbecil ou mau caráter. E encerro aqui com Augusto de Franco, de novo, especialista no debate sobre democracia. O PT acha que vai resolver o problema de não ter se adaptado aos novos tempos digitais, colocando o Musk, o Zuckerberg e, quem sabe, depois o Page, o Brin e o Pichai no inquérito das fake news. Pois é, o que é que vocês acham dessa mudança da Meta? O que é que isso muda na sua vida? E os checadores? Você ama os checadores de fatos? Calma, calma, que antes da gente opinar, nós vamos para as narrativas. A era Trump já começou com a extrema-direita botando as suas manguinhas de fora e o Zuckerberg cedeu. Ele abriu mão da ética, ele abriu mão de fazer o que é correto, que é promover a checagem de fatos. É impedir a máquina de fake news e desinformação da extrema-direita que está radicalizando o mundo. Ele abriu mão disso e vai aderir ao fascismo, com Trump, com Elon Musk. Isso é praticamente a vitória da barbárie contra a civilização. E eles estão atentando, inclusive, contra a soberania do Brasil, que é um país onde a democracia venceu. Graças ao voto do povo brasileiro. A gente tem Lula no poder para impedir que as redes sociais transformem isso aqui numa ditadura como são os Estados Unidos. A regulação das redes vai sair e é pelas mãos do Lula. Foi para isso que eu fiz o L. Faz o L. Se for chorar, manda áudio, tá? Gente, como tá divertido ver esses checadores, politiqueiro, mequetrefe da esquerdalha e os jornalistas
chorando porque acabaram com a mamata deles. Eles fizeram aí a máquina de censura para ficar dizendo o tempo todo que a direita mente, que a esquerda é boazinha. Ainda estavam ganhando dinheiro das big techs, porque eles enfiam a faca no pescoço, ai, vamos falar mal e não sei o quê. Agora chegou o Trump e acabou com o cirquinho deles. E muita gente aqui no Brasil ficou sabendo que a mamata acabou como? Pelo vídeo do Zuckerberg. Vocês avaliam esses checadores mequetrefes, aliás, quem checa os checadores? Esse bando de mentiroso, politiqueiro que fez o L, como eles estão desesperados. Vocês sabem o que eu acho? Eu acho é pouco. Eu quero ver essa gente chorar mais. Eu quero ver essa gente quebrar a cara por tudo que fez. E eles só não quebraram a cara antes por causa de quem assinou cartinha pela democracia. Faz o L agora, isentão. Faz o L. Qual é a minha opinião? A minha opinião é que vai tarde esse terraplanismo autoritário chamado checagem de fatos. Quem ganhou dinheiro fingindo que esse engodo servia para enfrentar desinformação e fake news já ganhou. É uma espécie de doutor bumbum do jornalismo, essa galera. Só depõe contra o jornalismo. E eu vou te explicar por quê. Já tinha estudo mostrando que isso não funcionava desde antes das redes sociais patrocinarem em massa. Por quê? Porque não é só a checagem em si que importa para o público, importa quem está falando. Então, se a pessoa já vê o jornalista como parcial, ela vai continuar vendo aquele jornalista como parcial, não importa que tipo de noticiário ele está dando, se ele está fazendo uma notícia comum, se ele está opinando ou se ele está checando fatos. Aquela checagem não vai funcionar porque desconfiam do emissor, e isso já se sabia. E aí, isso tô falando se a checagem de fatos fosse imparcial, tá? Se fosse imparcial, já tinha problema sim. Existe checagem de fatos que funciona? Existe, quando as pessoas não desconfiam do emissor. Tipo boatos.org e farsas, é uma coisa que funciona. Outra coisa que funciona mais ainda e melhor, notas da comunidade do X. Por quê? Porque todo mundo se sente parte daquela comunidade que tá fazendo a checagem. Então não desconfia do emissor porque não tem aquela cara do emissor. E vamos ser francos. Quando as agências de checagem começaram a receber uma tonelada de dinheiro das big techs para fazer essa palhaçadinha que eles fazem, de fazer a triagem de qual discurso político pode ficar e qual que eles vão falar que é fake news e vão querer que derrube. Quando elas começaram a agir, aí a teoria da conspiração virou realidade, porque aí a gente viu que era partidário mesmo. É um negócio mequetrefe que drenou uma tonelada de dinheiro para fazer censura, para se aliar aos mais autoritários da esquerda, não só aqui no Brasil. E vão dar chilique agora que vai acabar a mamata deles, sim. A gente vai ver dar chilique, só que eles estão dando chilique mentindo. Eles estão dando chilique mentindo sobre como funcionam as notas da comunidade do X. Aliás, já faziam isso. Tem uma coluna minha no Antagonista de 2 anos atrás falando disso. Estão dando chilique falando que não vai mais ter na Meta, no Facebook, a triagem de coisas de conteúdo de pedofilia, de conteúdo de sexo, que vai ter sexo explícito. Se precisa inventar isso para sustentar um argumento, quer dizer que o Zuckerberg está com a razão. Não é verdade? Os chiliques que nós estamos vendo por aí com relação à checagem de fatos são completamente fora da realidade. Eu te faço uma pergunta simples. Você que não é da área de comunicação, não é da área de dados, não precisa ser. Desde que surgiu a agência de checagem de fatos, melhorou ou piorou o ambiente de desinformação e fake news? Tem 10 anos que elas estão aí. Tem 8 anos que elas são fortemente sustentadas pelas big techs. Melhorou? Pois é. A árvore a gente não conhece pelos frutos. Nunca funcionou. Sempre foi partidário. Sempre perseguiram quem quer que apontasse que fossem partidários. Sempre rotularam como extrema-direita, clickbait, fake news, o caramba, tentaram derrubar outros jornalistas que questionavam a atuação partidária das agências de checagem de fatos. E na raiz da história da checagem de fatos, tem o pior ataque que já foi feito ao jornalismo, porque é um ataque à essência do jornalismo. Quando você institui que isso aqui é checagem de fatos, você dá a impressão que os demais fatos não são checados. Então, assim, o jornalismo passa a ser uma coisa sobre a qual se abre uma desconfiança. Porque se esse checa os fatos, então quer dizer que a outra reportagem não checou? Percebe como é insidioso? Isso ganhou espaço por quê? Porque, na maioria dos jornalistas,
jornalismo, a ideologia de esquerda, a ideologia cega e se obedece. E se você obedecer a ideologia de esquerda, você chega lá, você é insensado e vão dizer que você é democrata, você vai ser querido, você vai ser chamado em todos os lugares e vai entrar naquele círculo das víboras do jornalismo que uma dá prêmio para outra, uma reconhece a outra, uma cita a outra e aí fica todo mundo bem. É esse ambiente tóxico que fez com que esse engodo terraplanista de checagem de fatos ganhasse tanta musculatura. E agora ele parou de ganhar. O que será posto efetivamente no lugar? Eu não sei, mas eu tenho duas perguntas. O Facebook, quem usa? E a segunda pergunta, eu tô copiando o Joselito Miller, mas é verdade. O Instagram não serve justamente para você mentir que tem uma vida feliz que você jamais teve? Então, para que vai checar os fatos? Nós estamos falando da Meta. A Meta tem produtos que servem essencialmente para a galera fingir que tem uma vida que não tem. Ou seja, a checagem de fatos até agora não estava funcionando, né, Brasil? Enfim, olha, eu vou confessar para vocês, eu tô adorando ver essa galera espernear. Até porque o tanto de mentira e de desinformação que eles passam enquanto estão esperneando porque perderam a boquinha mostra que eu sempre tive razão quando falei do terraplanismo dessa gente de agência de checagem de fato. E ter razão dá um prazer danado. Bom, pessoal, o que é que vocês acham dessa história toda? Me conta aqui nos comentários. Olha, eu já decidi que eu vou deixar o Faz o L. Vocês pediram e eu vou deixar. Aqueles que queriam que eu tirasse o Faz o L são minoritários. Vocês fiquem tranquilos que vai ter Faz o L todo dia aqui em 2025 para vocês. Vou ficando por aqui. Amanhã eu volto 5 da tarde. Beijo, até lá.